Olá! E depois de uma revisão de todo o conteúdo até aqui, estamos de volta para mais uma aula do curso A Carta aos Hebreus, dando sequência à exposição deste livro com um tema extremamente importante para o entendimento do argumento do autor santo. E, para começar, vamos a uma questão intrigante. O que você pensaria se uma viatura de polícia se aproximasse e te dissesse que está ali para te acompanhar por todo o trajeto e evitar que você desobedeça às leis de trânsito? Você procuraria uma câmera escondida, não é? Por quê? Porque essa não é a finalidade da lei. A lei ou manda ou pune, jamais acompanha alguém no seu cumprimento. A lei não é como um tratamento de saúde. E acredito que o principal motivo é que a lei não tem a finalidade de se relacionar com qualquer pessoa. Entenda o raciocínio. Durante uma terapia, encontramos sempre algum tipo de assistência de profissionais. Também orientação quanto aos procedimentos a seguir. Ajuda em caso de incapacidade de continuidade. Apoio quando houver falha de conduta. Auxílio quando há desânimo com a terapia. E até supervisão para a avaliação contínua do paciente. Mas com a lei não encontramos estes elementos de relação. Essa é a limitação da lei, de qualquer lei. Agora, ser limitada não significa de modo algum que as leis não sejam boas. Quando justas, as leis são boas e necessárias, porque sem elas, nós só poderíamos contar com o bom senso das pessoas. E como isso colocaria em risco nossa convivência em comunidade, a existência de leis se torna obrigatória. Mas se a limitação da lei não significa que ela é má, então o que isso significa? Significa apenas que a lei não tem poder para tornar alguém cumpridor dela. Neste ponto, qualquer lei é fraca, porque não está na lei o poder de tornar alguém cumpridor do que é certo. Isso vai depender das pessoas, não das leis. Ainda que haja pena para o não cumprimento de qualquer lei, o que não falta é quem não queira ser observante de leis. Mas com a lei de Deus é diferente, não é não? A lei de Deus é diferente. Não. Com a lei de Deus ocorre o mesmo. Sim, apesar de a lei de Deus ser incomparavelmente superior às leis humanas, também ela não tem poder de mudar alguém, de tornar alguém melhor e nem de fazer a pessoa ser cumpridora dela. Bom, se até a lei de Deus possui estas fraquezas, qual a finalidade da lei de Deus? Não é o objetivo deste estudo e exigiria também algum tempo para abordarmos com certa profundidade a natureza da lei de Deus. Mas, em rapidíssimas palavras, podemos dizer que a lei de Deus tem dois objetivos. Primeiro, apresentar o caráter de Deus. Sim, na sua lei nós podemos ver o quanto Deus é justo, verdadeiro, misericordioso, santo, amoroso, e daí por diante. E o segundo objetivo, mostrar aos seres humanos a distância entre eles e Deus. Quem é que pode cumprir os mandamentos santos? Todos eles, os preceitos e os princípios de Deus revelados nas Sagradas Escrituras. Quem? Pode parecer uma afirmação radical, mas a lei só mostra o quanto estamos longe de Deus. Por isso, ela não leva ninguém a Deus. O texto de hoje nos fala da fraqueza da lei, do seu caráter provisório e da obra de Jesus. É o que veremos quando analisarmos a obra sumo sacerdotal de Jesus Cristo nesta passagem. Mas antes vejamos o que era o sacerdócio levítico. Não existe um modo do ser humano entrar em contato com Deus diretamente. Isto é assim porque Deus é santo e sua santidade não tolera o pecado. Seríamos destruídos imediatamente caso entrássemos na presença de Deus em pecado. Por causa disso, há a necessidade de uma mediação, ou seja, algo ou alguém que faça intermediação entre o ser humano
e Deus. O sacerdócio levítico fazia este papel. O sacerdócio levítico era o sistema inteiro organizado para fazer mediação entre Deus e as pessoas em Israel. Isso envolvia os sacerdotes e todas as normas para o culto. Estamos falando da preparação dos sacerdotes, dos animais e também das pessoas que vinham com seus sacrifícios. Como se vê, havia uma grande ligação entre o sacerdócio e a lei. O texto que abordaremos nesta aula pode ser dividido em duas partes. Primeira, os sacerdotes segundo a ordem de Melquisedeque, versículos de 11 a 14. E a segunda parte, o sacerdote eterno, versículos de 15 a 19. Antes de tudo, vamos conhecer o texto que analisaremos. Hebreus capítulo 7, versículos 11 a 19. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar. Pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo da qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. E isto é ainda muito mais evidente quando, à semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel. Porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança, por causa de sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. Vamos então à primeira parte, o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, versículos 11 a 14. Vamos investigar primeiro os versículos 11 e 12. Tudo começa com uma pergunta muito bem feita. Ela é baseada no Salmo 110, versículo 4. Nesta passagem, nós lemos o seguinte: O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Você deve recordar que dos versículos 1 a 10, o autor falou dos personagens Abraão e Melquisedeque, aqui no capítulo 7. Agora, ele fala sobre o sacerdócio levítico e o sacerdócio de Melquisedeque. E, para começar, ele usa uma palavra muito rara no Novo Testamento inteiro. Que palavra é essa? Perfeição. Perfeição, como já foi rapidamente citado em aulas anteriores, não significa ser sem falhas ou sem pecados, imaculado. Não, aqui tem o significado de ser completo, de não faltar nada no adorador que impeça ele de ficar na presença de Deus. Perfeição aqui é o que se quer obter. Portanto, é um fim desejável, é a correta condição de alguém diante de Deus. Na visão do autor de Hebreus, este deveria ser o propósito da lei, levar o adorador a ter uma relação correta com Deus. Isso, claro, se tornaria evidente pelo culto feito por meio dos sacerdotes, o culto sacerdotal. Havia uma série de regras e prescrições para o sacerdote antes de se aproximar de Deus em adoração. Lembrando que só os sacerdotes tinham esta permissão. O livro de Levíticos contém todas estas regras, leis e prescrições para o sacerdote. Mas para Hebreus, a finalidade do culto é a perfeição do povo, ou seja, levar o povo a um correto relacionamento com Deus, de modo que todos os adoradores possam ter intimidade com Deus, e não apenas um, que era o caso do sumo sacerdote. Uma vez por ano, ele entrava na parte mais sagrada, o Santo dos Santos, lá no tabernáculo e depois no templo, e ainda com medo quando apresentava sacrifícios, incenso e daí por diante, tudo isso pelo povo. A conclusão é direta.
Se está faltando o aperfeiçoamento do povo, então o culto não tem efeito, e por este grande motivo ele deve ser substituído. Uma crítica que se pode fazer ao autor de Hebreus é que ele estava inventando coisas que Deus nunca falou no passado, só para fortalecer o argumento dele sobre Jesus. Pode ser. Sim, pode ser. Caso não houvesse o Salmo 110, versículo 4, que nós lemos há pouco, aquela passagem já falava de outro sacerdote. Em outras palavras, isso não era uma invenção moderna do autor de Hebreus, mas algo antigo, profetizado e jurado por Deus. Como o sacerdócio estava muito ligado à lei, se o sacerdócio é substituído, então a lei, óbvio, também é mudada, como diz o versículo 12. Agora entenda como esse ensino foi perigoso para quem estava na liderança. Algo muito parecido foi dito bem no início, quando a igreja estava ainda se formando por uma das grandes testemunhas de Jesus, Estevão. A passagem em questão encontra-se em Atos, capítulo 6, versículos 12 a 14. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo o arrebataram, levando-o ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. Porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Mudança de sacerdócio e da lei não era algo fácil de se falar naqueles dias. Estevão pagou alto preço por este ensino, tornando-se o primeiro mártir do cristianismo. De volta a Hebreus, vejamos agora os versículos 13 e 14. O autor agora fala de Jesus indiretamente. Ao dizer outra tribo, ele faz uma ligação com a expressão outro sacerdote do versículo 11. Confira ali, preparando os seus leitores para o que vem. Fica claro que Jesus não é da tribo de Levi, por isso não pode ser sacerdote levítico. Vamos conferir isto em duas passagens já conhecidas aqui do nosso curso. A primeira passagem está em Êxodo, capítulo 28, versículo 1. Faze também vir para junto de ti Arão, teu irmão, e seus filhos com ele dentre os filhos de Israel, para me oficiarem como sacerdotes, a saber, Arão e seus filhos Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar. A outra passagem é Números, capítulo 3, versículo 10. Mas a Arão e seus filhos ordenarás que se dediquem só ao seu sacerdócio, e o estranho que se aproximar morrerá. O versículo 14 do capítulo 7 de Hebreus esclarece o versículo 13. Senhor, aqui, é usado para Jesus, e a ligação é feita por meio do Salmo, capítulo 110, só que agora o versículo é o 1. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Observe que a expressão meu Senhor está destacada. O autor usa a palavra evidente, que pode ser entendida como é claro ou é indiscutível, para deixar bem nítido para todos nós que Jesus não era da tribo de Levi, mas da tribo de Judá, de onde a lei nada diz sobre sacerdotes. Sabemos que Jesus era da tribo de Judá por referências como a de Mateus, capítulo 2, versículo 6, onde o evangelista cita as palavras proféticas de Miqueias, um profeta que viveu entre os séculos VIII e VII antes de Cristo. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo, Israel. Outra passagem que fala da tribo de Jesus, apesar de citá-lo por meio de uma metáfora, é Apocalipse capítulo 5, versículo 5. Todavia um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Vemos então por estas passagens que Jesus era da tribo de Judá, como atesta textos antigos como esses encontrados aqui na Bíblia. E vamos agora à segunda parte, o sacerdote eterno.
versículos de 15 a 19. Depois de mostrar que o sacerdócio de Cristo é completamente diferente do sacerdócio levítico, o autor agora passa a mostrar que o sacerdócio de Cristo é superior ao da ordem de Levi. A base para isso é que Deus cumpriu sua promessa de levantar um sacerdote à semelhança de Melquisedeque ao exaltar Cristo à vida eterna, como está ali no versículo 15. Aqui podemos ver ainda o autor dizendo que o sacerdócio de Jesus é um sacerdócio à semelhança de Melquisedeque. Só para refrescar a memória, Melquisedeque não é alguém que inicia uma outra ordem para substituir o sacerdócio levítico, mas, por não ter descendência, como nós já vimos, passa a ser uma ilustração daquele que viria, Jesus Cristo. O autor de Hebreus faz agora um contraste entre os sacerdócios levítico e de Cristo para deixar mais clara a diferença entre eles. Isto é feito nos versículos 16 e 17. Acompanhe neste quadro. Sacerdócio levítico. O que marca ele é lei de um mandamento carnal. Por outro lado, o sacerdócio de Cristo, a grande característica é poder de uma vida indestrutível, ou seja, indissolúvel. Qual a diferença? Um era baseado na lei de mandamento fraco, que aponta para a morte, já o outro está firmado, estabelecido no poder da vida partilhada por Deus, uma vida que, além de não poder ser destruída, pode também ser compartilhada, dividida, comunicada com outros. Ainda que nossos corpos morram, a vida de Deus permanece em nós para sempre. Este é o sentido das palavras do apóstolo Paulo na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Antes de prosseguir, vamos esclarecer alguns pontos. Hebreus, quando diz que um mandamento é carnal, ele não quer dizer que o mandamento não seja espiritual, mas que ele é dirigido ao ser humano. Este é o sentido de carnal neste ponto. Isto significa que o mandamento, dirigido a humanos mortais, é fraco para comunicar a própria vida de Deus. Só vida pode gerar vida. O último trecho desta lição envolve os versículos 18 e 19. Quando falamos de um testamento, estamos nos referindo à vontade de alguém sendo obedecida depois da sua morte. O testamento não pode ser alterado depois disso. Só quem pode mudar um testamento é o testamenteiro. E, claro, quando está vivo. Para Hebreus, Deus é o autor da lei. Então, só Ele, o Deus vivo, como vimos lá no capítulo 3, versículo 12, só Deus pode cancelar ou mudar a lei. E por que Deus faria isso? O motivo já foi dado. Fraqueza e inutilidade. Está ali no versículo 18, aqui do capítulo 7 de Hebreus. Como se vê, a lei é fraca. E por que ela é fraca? Porque ela não pode levar até o fim os propósitos de Deus para o ser humano. Além disso, a lei estabelecia que pessoas também pecavam e morriam. Portanto, a lei fala de morte, não de vida. Mais uma vez, precisamos deixar muito claro que a lei não foi dada por Deus com falhas ou defeitos, de maneira alguma. Mas entendamos que a lei não foi dada para permanecer eternamente. Ela era uma sombra do que viria, como veremos em maior detalhe no capítulo 10 aqui de Hebreus, na aula número 24. Outra coisa importante a ser dita é que as pessoas não estavam sem qualquer esperança sob a lei. Nada disso, porque não foi isso o que o autor de Hebreus falou aqui no versículo 19. A passagem fala que é introduzida melhor esperança. Então eles tinham esperança, só que agora tem uma melhor esperança. Ou numa outra versão nós lemos, se introduz esperança superior. Introduzir é mais do que apresentar, porque tem o sentido de estabelecer, fundar. Isto significa a presença de algo de um modo que não existia antes. Então,
melhor esperança significa que o sacerdócio de Cristo não só facilita, mas ele também propicia, ele proporciona o acesso a Deus. O ministério sacerdotal de Jesus permite que nos aproximemos de Deus, que tenhamos uma intimidade jamais alcançada antes. Por isso, o sacerdócio de Cristo é melhor. E depois de tudo que foi exposto, quero te convidar para algumas reflexões. Quando falamos de Jesus, muita gente logo pensa em um personagem do passado, antigo, lá muito distante de todos nós. Mas isso é um erro no qual não devemos participar. Jesus é tão atual quanto sempre foi. E podemos dizer isso por causa da sua ocupação sacerdotal por nós. Sim, o ministério sacerdotal de Jesus não está só lá no passado. Não devemos pensar em Jesus apenas derramando seu sangue para nos perdoar os pecados e nos reconciliar com Deus. Tudo isso é muito importante para a salvação, mas não devemos pensar nele apenas neste sentido. Por que não? Porque Cristo é um sacerdote vivo hoje, agora, nesse instante, enviando a própria vida de Deus para nos renovar internamente o tempo todo. Não há nada que possamos fazer para nos aproximarmos de Deus sem o ministério sumo sacerdotal de Jesus. Mas o que se viu nesta lição é que a graça de Deus em Cristo nos permite ter uma proximidade de Deus em um nível jamais alcançado lá no Antigo Testamento. E tudo isso porque o ministério sacerdotal de Jesus nos aperfeiçoa, isto é, nos faz entrar em contato real com Deus. Por isso, não há mais necessidade de que alguém ou alguma coisa nos represente diante do Eterno, desde que Jesus se tornou nosso sumo sacerdote. E como se isso não bastasse, o sacerdócio de Jesus nos faz participar também na própria vida de Deus. Isto é a vida eterna e eu quero enfatizar este ponto. Vida eterna não é viver muito, mas ter a vida de Deus. E pelo sacerdócio de Jesus, pela mediação, pela intermediação de Jesus, nós já temos a vida eterna. Pense nisso com muito interesse e afeição. Para a maioria das pessoas, aproximar-se de Deus é coisa limitada somente a atividades ligadas ao culto. Na prática, só pensam em Deus, na melhor das hipóteses, uma vez por semana. Isso pode ser uma desculpa para os que não querem ou não têm interesse em se aproximar de Deus de modo íntimo. Não há substituto para o relacionamento íntimo com Deus. Por isso, o que se tenta é compensar esta falha com ações religiosas. Ir à igreja, cantar, orar em público, dar dízimo, ensinar, pregar, e etc. Ainda que tudo isso seja bom para expressar adoração. São as mesmas coisas que os antigos habitantes em Israel também faziam antes do sacerdócio de Jesus. Então, se alguém acha que pode viver apenas em práticas religiosas sem consciência da presença de Deus, sem buscar relacionamento íntimo com o Senhor, como quem conversa com um amigo, e sem levar em consideração que isso só é possível por causa do sumo sacerdócio de Jesus, quem age assim ainda está debaixo da lei, portanto, longe de Deus e debaixo das acusações da lei. Pense nisso e aproveite enquanto estamos no dia chamado hoje, como Hebreus nos ensina, para mudar de atitude em relação a Deus. É isso. Na próxima aula veremos 3 motivos por que o sumo sacerdócio de Jesus é superior, e isso tem a ver com ele ser sem pecado e eterno. E se você gostou desta aula e quer se inscrever no canal, por favor, não se esqueça de ativar o sininho para ser notificado do próximo encontro. E também, se você conhece quem gosta, não só de Hebreus, mas de toda a palavra de Deus, estenda meu convite para assistir à próxima aula. Tudo de bom, fique com Deus e até nosso próximo encontro.